Fala pessoal que tá ligado aí no CCV, o clássico é clássico e vice-versa. Hoje a gente vai ter um assunto, na minha opinião, polêmico, porque é um assunto aí que eu trato algumas vezes aí e quase sempre eu tenho respostas controversas na minha opinião, tá bom? Mas eu queria expor um pouquinho da minha opinião e tentar mostrar para vocês que tem uma linha de raciocínio que eu sigo para ter essa opinião, tá? Como vocês já viram no nosso título, Daniel Alves, o melhor lateral que nós temos hoje, tanto para a seleção brasileira quanto a nível mundial. Ele deu uma, eu tô falando isso porque eu já tenho isso como minha opinião. E nos últimos dias o Daniel Alves deu algumas opiniões um pouco polêmicas, tá bom? Por exemplo, acho que um dos jogos do São Paulo, onde o São Paulo vence, alguém pergunta para ele: você seria titular no Barcelona ou no Paris Saint-Germain, né? Teve duas perguntas, acho que uma do Barcelona, uma do Paris, e acho que as respostas foram mais ou menos idênticas, onde ele diz: eu seria titular em qualquer time do mundo. E aí algumas pessoas não concordaram, tá se achando, não sei o que, né? E recentemente ele no São Paulo voltou para a ala direita, onde ele estava sendo muito criticado no meio campo, né? Como segundo volante, às vezes jogou até de primeiro ou camisa 10, né, à frente da zaga. E aí, agora ele na ala direita tem feito partidas espetaculares. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre por que eu acho que ele sim, ele tem razão, ele é sim o maior lateral da história, né? E hoje ele seria titular em qualquer time do mundo. Da história, eu digo da história do Brasil, tá bom? Eu não vou ampliar porque eu não conheço os laterais da Alemanha, das antigas, né, e tudo mais. Mas do Brasil, eu acho que ele está realmente muito perto de estar entre os maiores laterais do mundo, da história e do Brasil, de toda a sua história, beleza? Eu acho que eu me enrolei um pouco nisso aí, né? Obviamente eu vou ter uma colinha aqui no computador, tá? Então assim, eu vou estar lendo sim, vou estar movimentando, porque eu tenho algumas informações que eu não ia conseguir decorar, beleza? Então vamos lá, Daniel Alves, tá? Eu tenho dito muito para os meus amigos são paulinos que a partir do momento que ele virou ala direita, que eu já venho falando isso desde 2019, se nós temos o Daniel Alves e o Fernando Diniz achava que ele estava velho para a lateral, por que não colocar 3 zagueiros? E aí você libera seus laterais. Isso aí é uma opinião minha de muito tempo já, que o São Paulo tem uma característica de jogar com 3 zagueiros, e eu achava que era o momento ideal, porque o Daniel Alves realmente ele precisava um pouco mais de liberdade do meio para frente, com menos responsabilidade de marcação, né? E aí acabou coincidindo do Crespo chegar, ele joga com 3 zagueiros, já jogava no Defensa e Justiça. Ele começou com o Daniel de volante, mas assim que ele assumiu a lateral, eu tenho dito: Daniel Alves está jogando onde ele é rei, na lateral direita. Daniel Alves na lateral direita é rei. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque que eu acho que ele é rei da lateral. E aí a gente vai desenvolvendo esse assunto para ver se vocês concordam comigo ou não. Eu separei três argumentos assim básicos para a gente poder discutir, tá? Primeiramente, eu quero dizer que eu não sou um Danizete, sei lá como que chama, né? Cara, eu vou falar a verdade para você. Quando eu via ele no Sevilha, eu não gostava dele no Sevilha, tá? Quando ele foi pro Barcelona, eu não gosto do Barcelona, tá? Mas ele pegou a Era de Ouro com Guardiola, e ali eu comecei a observar um pouco mais o Daniel Alves, mas ainda com muito receio. Na época, 2007, se eu não me engano, 2008, 2009, que ele vai para o Barcelona, ele tem a disputa na seleção brasileira com o Maicon. Um pouquinho antes tinha o Cicinho, né, que estava começando em declínio na carreira. E tinha alguns outros laterais que talvez eu não vou me lembrar de cabeça da época, mas o Daniel Alves não era a minha preferência. Eu via ele jogando no Barcelona, falava legal, funciona, joga com o Messi, tá fácil, mas na seleção não dá. E aos poucos o Daniel foi ganhando seu espaço, ganhando a simpatia do público, né? Eu tenho uma opinião, por exemplo, do Fábio Sormani do Fox Sport, que diz que Daniel Alves não é nada demais. Ele diz que Daniel Alves só ganhou tudo que ele ganhou na carreira porque ele jogou em grandes clubes como o Paris Saint-Germain, Juventus e também no Barcelona, e que ele pegou uma geração muito boa de times, né, que jogavam com ele. E na opinião do Fábio Sormani, Nino Paraíba, do Bahia,
teria os mesmos títulos que Daniel Alves se jogasse nos clubes dele. Por muito tempo eu falava, realmente eu concordo realmente nisso, né, que o Nino Paraíba, ele não é um ruim jogador e que ele teria os mesmos títulos jogando no mesmo clube, né? Por exemplo, alguns jogadores que foram banco em alguns clubes, né, e eram reservas, nem entravam nos jogos, mas tinham o seu nome escrito no título, né? Título de campeão espanhol, Douglas, você entendeu? Mas o Douglas nunca jogou pelo Barcelona, ou quando jogou, jogou muito mal. Mas ele estava no elenco, então tá lá que ele ganhou esse título. Então eu concordo com o Fábio Sormani nesse sentido, que o Daniel Alves pegou, ele não era um protagonista, ele era um grande operário, tá? Mas que, sinceramente, a lateral direita de muitos anos vinha sendo uma carência mundial. Então eu acho que o Daniel soube se aproveitar. Outra coisa positiva do Daniel, né, já era uma carência de laterais. Até hoje eu acho que é. Acho que vem vindo uma geração aí mais jovem que vai ser muito boa, mas pegou uma carência muito grande. E o Daniel fez o quê? Que eu tenho observado muito isso no São Paulo. Ele é muito profissional. Ele sabe que talvez ele não seja o melhor dos jogadores, talvez dos laterais sim, mas dos jogadores não. Então ele compensa isso com muito profissionalismo, né? Dizem que ele é muito dedicado, é o primeiro a chegar, o último a sair, aquela velha história. Percebe-se que ele teve um avanço técnico muito grande. Ele era muita correria e muita raça. Hoje ele não tem tanta velocidade, mas ele mostra a técnica. Então isso ele adquiriu com um treinamento, né, com dedicação. Então mérito dele, né, que ele cresceu como profissional. Então mérito do Daniel Alves, como eu falei, nunca gostei, mas de uns anos pra cá, acho que desde 2014 pra cá, eu já tenho admirado muito o Daniel Alves. Torcia muito para ele voltar para o São Paulo e hoje a gente tem presenciado ele fazendo grandes partidas pelo tricolor. Eu juro que eu não quero me alongar muito, mas vamos tentar ser o mais objetivo possível, porque eu não quero que esse vídeo fique longo, mas eu acho que ele vai ficar um pouquinho. Para provar primeiro que ele é sim um dos maiores laterais direitos do mundo hoje. Eu tentei selecionar 5 que eu lembrei dos grandes clubes. Pavard do Bayern de Munique, Munir do Borussia Dortmund, o Alexander Arnold do Liverpool, Cancelo do Manchester City, Carvajal do Real Madrid. Eu não vejo assim. Primeiro, pra você ver, aí alguém vai falar, ah, mas tem o do Manchester United, não sei quem que tá lá na lateral direita. Ah, tem o do Arsenal. Gente, sinceramente, nenhum desses laterais. Ah, o Florenzi do Paris. Não, gente, esses laterais estão tudo no mesmo nível. Tá? É o que eu falei, é uma safra muito ruim de laterais direito. Todos estão no mesmo nível. O Pavard é o mais jovem, que pode evoluir ainda. Mas os outros, o Munir, o Arnold, o Cancelo e o Carvajal, já tem aí faixa de 25 para cima. E o Daniel supera todos eles, tanto na parte técnica, né? Na parte técnica ele é muito melhor. E o que ajuda muito o Daniel a ser melhor do que eles, tá? A experiência. Ele tem 38 anos, ele tá velho. Tudo bem, eu não vou negar, ele tá em fim de carreira, sim. Mas ele consegue utilizar essa idade elevada dele para transformar ele num cara inteligente dentro de campo, coisa que esses jogadores ainda vai evoluir, né? Talvez o Carvajal com 30, acho que está com 30, esteja mais próximo disso. Os outros têm a faixa de 26, 27, 28, eles ainda estão pegando essa experiência, aquela velha história, o atalho do campo, né? Onde o Daniel Alves, ele se desgasta menos porque ele sabe os atalhos, ele sabe a hora de correr, a hora de ficar mais parado, ele sabe preencher os espaços vazios. Então ele não é um defensor, mas ele consegue defender preenchendo os espaços do campo. Então não consigo ver nenhum desses 5 melhor do que o Daniel Alves hoje. Então sim, ele seria titular em qualquer lateral do mundo. Talvez não seria titular constantemente pela idade, mas incontestavelmente ele é melhor do que esses 5 que eu citei e qualquer outros que vocês possam me trazer aqui, eu tenho certeza. Algumas pessoas têm questionado, por exemplo, né, se o Tite vai levar ele para a Copa. Gente, é incontestável que o Daniel precisa estar nessa Copa. Eu duvido que, a Copa é o ano que vem, a gente está em 2021 e em 2022. Eu duvido que até 2022, eu duvido que apareça um lateral que você fala, deixa o Daniel de fora. Pode acontecer? Tomara que aconteça. Não quero que o Brasil seja dependente do Daniel Alves. Mas eu separei 5 laterais brasileiros em que a gente vai tentar falar assim, será que esses caras em 2022 vão estar melhor do que o Daniel Alves? Sabe? Vamos dar uma olhada. Fagner do Corinthians, né? Que foi o titular da nossa última Copa do Mundo, né? E não foi mal não, o Fagner foi muito bem.
Ele é um cara raçudo, defensivamente é muito importante, tem um pouco mais de deficiência na parte ofensiva, mas o Fagner foi bem e eu considero ele um dos grandes laterais brasileiros. Rafinha também tá tão velho quanto, na verdade ele é um pouco mais novo do que o Daniel, mas o Rafinha também não vejo ele num nível técnico acima do Daniel, muito pelo contrário. Acho que ele também é experiente, sabe os atalhos do campo, é um cara de grupo, mas tecnicamente acho ele abaixo do Daniel Alves. Danilo tá na Juventus, né? O Danilo tá na Juventus. Eu tinha expectativas muito grandes pelo Danilo, pessoal. Eu tinha mesmo. Quando ele veio pro Santos, quando ele foi campeão pela Libertadores com o Santos, acho que ele faz até o gol do título, se eu não me engano, o gol da final. E o Danilo realmente, eu tinha expectativas. Falei, cara, o moleque foi pro Porto, vai jogar demais. Jogou bem. Foi pro Real, decepção. Foi pro Manchester City, decepção. E foi pra Juventus, também não mostrou nada demais. Então o Danilo, sinceramente, me decepcionou. Então eu não consigo ver o Daniel pior do que o Danilo. Aí eu venho dois garotos que pra mim hoje mereciam estar tendo chances na seleção, até porque são para a próxima geração, a geração futura de jogadores que vão ser titular em 2026, né, 2030, que é o Guga do Atlético Mineiro e o Calegari do Fluminense, dois grandes laterais aí que a gente olha e fala, caramba, que técnica, hein? Os moleques jogam muito, né? Guga e Calegari, mas ainda, como eu falei, de repente levaria esses dois para ser reserva do Daniel, né? Porque eu acho assim que qualquer jogador que jogue com o Daniel Alves hoje, ele tem que ter a cabeça de aprender, de tentar absorver alguma coisa, né? Então, ter jogadores com esse potencial como o Guga e o Calegari, de repente seria legal tê-los na reserva do Daniel, né? Fagner, Rafinha e Danilo, para mim, não sei se vale a pena levar para uma Copa do Mundo, né? E não vejo eles melhores do que o Daniel. Então, sim, para mim, o Daniel, hoje, se a Copa fosse hoje, não sei o que vai acontecer daqui a um ano, o Daniel seria o titular absoluto. Aí a gente vai partir para um outro lado, né? Se o Daniel é o maior lateral direito brasileiro da história. E aí eu vou tentar... Esse vai ser um pouco mais polêmico, porque eu tenho a tendência de acreditar que sim. Mas eu entendo quem diz que não, tá bom? Porque, por exemplo, se você me perguntar quem foi o melhor lateral direito que você viu, eu vou falar Daniel Alves, tá? O melhor lateral direito, tecnicamente, que eu vi é o Daniel Alves. Eu gostava muito do Maicon, na época que ele era titular e o Daniel era reserva, mas não dá pra comparar a técnica que o Daniel tem com a que o Maicon tinha. Então, tecnicamente, eu acho o Daniel o melhor que eu vi. Porém, se você falar qual é o maior lateral brasileiro da história, eu vou ter um pé pra falar Cafu, tá? Por quê? Porque o Cafu tem títulos importantes que o Daniel ainda não conseguiu, como 2 Copas do Mundo. 2 ou 3, né? O Cafu tem 3 Copas do Mundo, agora eu não lembro se o Cafu tem 2 ou 3. Até porque não pesquisei, não lembro direito agora, desculpa aí qualquer coisa, mas a história não é do Cafu, a história é do Daniel. Então é o seguinte, o Cafu pra mim, se eu fosse colocar na seleção dos brasileiros, eu colocaria o Cafu, mas não acho o Cafu tecnicamente melhor do que o Daniel, tá bom? E aí a gente vai começar a trazer os grandes laterais que eu lembro, que as que eu ouço as pessoas falarem, são Leandro do Flamengo em 82, Carlos Alberto Torres, que foi campeão na era Pelé, Cafu, Jorginho, que foi em 90, né, na década de 90, foi um grande lateral, Djalma Santos, que foi na década de 70, e o Zé Maria, também, né, mais ou menos nessa faixa. Então, eu vejo assim, todos esses jogadores, o que eles têm à frente do Daniel, muitas vezes? Copa do Mundo, né? O Carlos Alberto Torres tem uma Copa do Mundo, o Cafu tem 2 Copas do Mundo, 3, o Leandro... Falam que ele era gênio da bola no Flamengo, que se ele fosse se ele jogasse hoje, ele seria tratado como gênio. O Jorginho tem Copa do Mundo. Então, enfim, Djalma Santos, Zé Maria, esses jogadores provaram um pouco mais na seleção. E quando você fala de o melhor brasileiro, não tem como você excluir a seleção. Então, talvez, tecnicamente, o Daniel Alves seja o melhor realmente, porém... Para que ele seja colocado num patamar de melhor lateral da história, ele precisa ganhar essa Copa do Mundo de 2022 que teremos ano que vem. Então, talvez ele ainda não seja o da história, eu também, mas tecnicamente sim. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Assim, na bola eu acho que ele realmente é um dos maiores, pelo menos que eu vi jogar, tá? Mas ainda em títulos de Copa do Mundo e seleção, expressão nacional,
falte ainda o título da Copa do Mundo. E por último, o maior argumento que as pessoas usam quando se fala de Daniel Alves, os títulos que ele teve, né? Ele é o maior campeão de títulos. Nenhum jogador na história teve mais títulos do que o Daniel Alves, né? Então ele tem uma Copa do Nordeste em 2002 pelo Bahia, 2 Copas da UEFA, acho que as 2 foi pelo Sevilha, 4 Supercopas da UEFA, né? Uma pelo Sevilha e 3 pelo Barcelona, que é o campeão da Liga contra o campeão da Copa da UEFA. 5 Copas da Espanha, que se eu não me engano foi uma com Sevilha e mais 4 com o Barcelona. 5 Copas do Rei, que foi uma com o Sevilha e mais 4 com o Barcelona. Mundial de Clubes, 3 pelo Barcelona. Liga dos Campeões, 3 pelo Barcelona. 6 Campeonatos Espanhol, todos pelo Barcelona. Um campeonato italiano pela Juve, uma Copa da Itália pela Juve, 2 campeonatos franceses pelo Paris, uma Copa da França pelo Paris, uma Supercopa da França, que é o campeão da Copa contra o campeão nacional, e aí tem pela seleção 2 Copas das Confederações, 2 Copas Américas e um Mundial Sub-20 2003. Então ele é o maior campeão de títulos, né, de um jogador que ganhou vários títulos, é o Daniel Alves. Então é o argumento que mais se usa para falar quando se exalta o Daniel Alves. Ele é o maior campeão da história, e é mesmo. Agora, caiu o que o Sormani falou. Um lateral que tem tantos títulos, não necessariamente ele foi protagonista nesses títulos. E aí eu tenho que concordar, né? Eu acho que a grande chance de protagonismo dele está aí no São Paulo, tá? Ele, acho que o único título que eu falo assim, pô, o Daniel carregou o time, foi a última Copa América, né, que foi em 2019, antes dele vir para o São Paulo. O Neymar não é convocado, acho que ele estava suspenso ou machucado, eu não lembro, e o Daniel Alves vai e carrega a seleção. Tecnicamente ele carregou a seleção e fez a seleção ser campeão, foi eleito o melhor jogador da Copa América. Então o Daniel Alves agora nesse fim de carreira, se ele ganha uma Libertadores, um Mundial pelo São Paulo, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil que o São Paulo nunca ganhou, cara, ele vai ser a grande referência desse time. O time do Daniel Alves de 2021, sabe? O time de Daniel Alves de 2022. Então, como seria o ano passado se tivesse ganhado? Fernando Diniz, mas teria o Daniel Alves ali, entendeu? Então ele tem a chance de ser protagonista, mostrar seu valor, e também na Copa, por mais que a gente tenha o Neymar, que é o nosso grande craque, eu acho que o Daniel Alves sairia como um grande protagonista por ser um dos jogadores mais velhos do elenco, né? Já o ano que vem acho que ele vai ter 38, 39 anos, então, enfim, Daniel Alves tem que ser valorizado, gente. Tudo bem, você corintiano, palmeirense, que na hora da zoeira quer zoar, beleza, mas eu não estou falando como torcedor, estou falando realmente como um analista de futebol, tá? Que quer tentar falar de bola, de futebol, de esporte. Eu não quero falar de clube, né? Como eu falei, nunca fui fã do Daniel e fui me tornando porque vi a crescente dele e o profissionalismo. Mas e aí, galera? Vocês concordam ou não concordam? Quando eu comento até com próprios São Paulinos, muitos não concordam, viu? Então não é clubismo, é uma opinião do Valdir mesmo. Comenta aqui embaixo quem é o maior lateral, se tem um lateral melhor do que ele hoje no futebol mundial, né? Se ele seria titular no seu time ou em algum time da Europa, ou ele não seria titular em algum time, comenta. Vamos debater futebol e com muito respeito, tá? Que a gente tem opinião, cada um tem a sua e a gente tem que respeitar sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.